Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou exemplificar uma instalação do sistema TryIdeas de forma totalmente manual, baixando todos os arquivos que ele necessita para executar e também restaurando o sistema utilizando o arquivo do banco de dados. Então a gente vai ter que, além de baixar o SQL Server, vamos ter que baixar o SSMS, que seria o SQL Server Management Studio, para poder restaurar o banco de dados, né? Fazer um attach dele na instância do SQL. O primeiro passo seria pegar o seu banco de dados, né, o arquivo de backup que você tem do banco, e criar uma pasta no teu disco C. O nome da pasta try-nfe, T maiúsculo, NF maiúsculo. Dentro dela cria uma pasta banco e joga os arquivos aqui dentro. Feito isso, eu separei aqui os procedimentos em etapas, né? A gente tem 5 etapas para realizar. Primeiro passo, testar o TLS. TLS seria uma conexão, um canal de comunicação que a máquina precisa fazer com a receita para que a nota possa ser transmitida. Caso não funcione o TLS, o cliente não vai conseguir gerar nota. Para testar o TLS, precisa ter um certificado instalado na máquina válido. No meu caso eu não tenho, então eu não consigo fazer funcionar o TLS na minha máquina. Mas eu tenho ali uma imagem que mostra, né, como precisa aparecer, né, a mensagem do teste TLS. Então eu já mostro para vocês. Então, primeira etapa, copia o link aqui do teste TLS, joga no seu navegador e ele vai baixar o aplicativo teste conexão TLS. Esse teste eu vou jogar lá na minha pasta do sistema no disco C para ficar mais organizado. Da mesma forma, vou baixar aqui as cadeias de certificação, que é um item que a gente vai utilizar caso o teste TLS dê erro, né? A gente vai instalar novamente as cadeias de certificação para que funcione o TLS. Eu já posso fazer o teste, mas pelo fato da instalação do SQL ser o procedimento mais demorado de toda etapa, eu vou já colocar o SQL para instalar também. O SQL eu preciso baixar de acordo com a versão do meu Windows. Então, caso o meu Windows seja o 10, eu baixo o SQL 2017. Se o Windows for o 7, eu baixo o SQL 2014. No meu caso, o Windows 10. Vou copiar aqui o link e vou jogar aqui no meu navegador e vou baixar aqui o SQL 2017. Vou salvar aqui dentro também na pasta do sistema e eu vou até na pasta agora. O SQL eu vou executar como administrador. Ele vai verificar se a máquina tem algum problema. Não tem nenhum problema. Tipo da instalação básica. Aceito os termos de uso. Vai instalar no meu disco C, não vou alterar. Só clicar em instalar e ele vai realizar o procedimento. Vou deixar de lado por enquanto. Deixa ele instalando e vamos testar o TLS. Extrai esse arquivo aqui, teste conexão TLS, e executa o aplicativo. No aplicativo, clique em selecionar certificado, ele vai abrir uma lista com todos os certificados que você tem na máquina. Eu não tenho nenhum, mas teria que aparecer aqui o nome do certificado do cliente. Clique em OK. Protocolo TLS 1.2, consultar status do serviço. Ele vai verificar se está funcionando o teste TLS. Caso apareça uma mensagem grande que ocupa toda a tela aqui, é porque está com um erro, não está funcionando. Caso apareça essa mensagem aqui, serviço em operação, essa daqui, deixa eu abrir uma nova guia. Se aparecer essa mensagem aqui escrito serviço em operação, é porque está tudo certo. Se a mensagem for aquela de erro, o procedimento é o seguinte para corrigir. Windows R, abre o menu executar, ou pesquisa aqui por executar, né? E aqui no executar pesquisa por cert, de certificado, mgr.msc. Ok. Ele vai abrir aqui os certificados da máquina. Eu clico na segunda pasta, autoridade de certificação raiz confiáveis, certificados, seleciono um, Ctrl A, seleciono todos, deleto e sim. Feito aqui a exclusão dos certificados, eu vou até nas minhas cadeias que eu baixei anteriormente, extraio elas aqui e realizo a instalação como administrador.
Avançar, aceito e instalar. Aguarda ela realizar a instalação. Finalizando a instalação, eu já posso voltar aqui então no meu TLS e testar novamente. Se a mensagem que aparecer for essa daqui, é porque está tudo certo. Caso retorne aquela mensagem com erro ainda, né, aquela mensagem grande, volta aqui nas tuas cadeias de certificação, atualiza aqui, né, clica o botão direito aqui nessa tela e atualiza. Procura pela raiz brasileira V5, botão direito nela, propriedades, e muito provavelmente no teu caso vai estar nessa opção aqui, ó, ativar somente as seguintes funcionalidades. Ele vai ter alguns botõezinhos só marcados aqui embaixo, alguns checkbox, né? Basta ativar todas as finalidades, aplicar, ok, pode fechar e testa de novo. Se dá esse retorno serviço em operação, porque está funcionando. Normalmente fazendo esse procedimento já resolve, né? Ele já funciona sem problema. Posso fechar agora o meu teste TLS. E vamos dar uma olhada aqui no SQL, se ele está quase terminando. Beleza, já está quase terminando. Enquanto ele termina de baixar, vamos ir para os demais arquivos também que serão necessários realizar o download. O SSMS eu consigo baixar direto aqui pelo SQL Express. Então eu vou pular essa etapa, né? Depois a gente vai até ele. Eu vou pular direto aqui para o tópico 5, que seria baixar o atualizador do sistema, né? Rodar o atualizador. O atualizador ele é um programinha que pega o banco de dados que já está restaurado na instância e roda uma atualização nele para criar os arquivos locais do sistema, né? Então vou copiar o link e jogar no meu navegador e baixar aqui a versão 6.8.3 do sistema. Vou salvar aqui na minha pasta também. Para que o atualizador funcione, eu preciso de algumas dependências. Essas dependências eu preciso baixar de acordo com a versão do meu Windows, ou 64 bytes ou 32 bytes. A minha máquina é 64, então eu vou baixar a versão 64, jogar no meu navegador, salvar na minha pasta. Maravilha. O atualizador, essa versão 6.8.3, eu vou extrair aqui na minha pasta. Guardar e extrair. Da mesma forma, as dependências eu vou extrair aqui também. Esses arquivos de teste de TLS eu vou deletar para não ficar ocupando espaço. Já foi usado, né? Já foi testado, então está tudo certo. Vamos ver se ele finalizou a instalação. Maravilha, a instalação foi concluída com sucesso. Feito isso, eu preciso instalar o SSMS. O SSMS é aquele programa, né, que faz o monitoramento do banco de dados. Eu consigo fazer comandos no banco de dados, então eu vou baixar ele também para mim poder fazer a restauração dos bancos de dados em si dentro da minha instância. Clico ali, instalar SSMS, ele vai abrir uma nova janela para mim aqui no navegador com o local de download do arquivo, né? Baixar o SSMS. Só clicar aqui ele vai fazer o download já do arquivo. Vou salvar aqui também na pasta do sistema. Perceba que o SSMS ele é um tanto quanto pesado, né? Ele pesa mais ou menos 650 megabytes. Então, caso a internet do cliente seja lenta, tem um outro arquivo, né, um outro SSMS, que seria basicamente um SSMS genérico, que não é da Microsoft, mas que funciona igual. Então eu vou mostrar das duas formas como realiza o attach do banco de dados na instância, tanto pelo SSMS quanto pelo SQL Admin Studio, que é o aplicativo genérico, né? Esse aplicativo genérico, eu deixo o link também na descrição. Aqui eu creio que eu não coloquei, mas a gente encontra ele nos arquivos. Então eu vou abrir aqui o repositório do sistema, né? arquivos.tridias.com.br, arquivos gerais, SQL Admin Studio. Deixa eu salvar o link aqui dele para depois colocar ali na descrição do vídeo. Vou baixar ele aqui também. Vou salvar na área
da pasta do meu sistema. Maravilha. O SQL em si eu vou fechar e eu vou executar agora o meu SSMS. Executar como administrador. Deixa ele carregando. Enquanto ele carrega, eu vou aproveitar já para extrair aqui o meu SQL Admin Studio, que eu também vou precisar instalar para mostrar os dois procedimentos, né? E caso a instalação do SSMS seja demorada, eu vou fazer um corte no vídeo ou acelerar um pouquinho o tempo para facilitar, né? Para ficar mais rápido. Aqui basicamente só escolher a pasta onde ele vai salvar lá nos meus arquivos de programa dentro do disco C. Nesse caso eu vou mudar para o disco D porque eu acho que eu não tenho espaço no disco C, então eu vou colocar no D. Ok, instalar. Então, como eu comentei, caso esse procedimento demore, eu faço um pequeno corte no vídeo. Vou deixar ele instalando aqui e vou extrair aqui o SQL Admin Studio. Maravilha. Bem, falha na instalação. Certificado explicitamente revogado pelo seu emissor. Bem, nesse caso eu teria que verificar o motivo desse erro, né? Eu teria que procurar exatamente por qual motivo ocorreu o erro. Então, vamos supor que se o erro acontecer também no PC do cliente, a gente pode só utilizar o SQL Admin Tools, que vai funcionar sem problema, ele é até mais rápido de instalar, então vamos usar ele esse daqui, né? O SQL Tools vai funcionar da mesma forma, eu vou executar ele aqui. Next, Accept, Next, instalação typical, e ele instala rapidinho. Beleza, Finishing, resolvido, instalado. Já podemos restaurar o banco de dados. Antes de restaurar o banco de dados, eu vou aproveitar para instalar aquelas dependências do atualizador. Então, necessariamente, as dependências são essas duas e necessariamente eu preciso executar essa daqui primeiro. Essa daqui que é um pouquinho mais leve, né? Uma tem 15 KB e a outra tem 1000 KB, ou 15.000 KB, né? 15 megas ou 1 mega. Eu vou executar essa menor primeiro, vou instalar ela, Next. Eu aceito os termos. Nome, tanto faz, vou colocar user aqui e instalar. Ok, vou instalar também essa daqui. Instalar. Next, aceito. Nome user. Aceito e instalar. Beleza, finalizado aqui a instalação, né? Eu vou já abrir o meu SQL, então eu venho aqui e pesquiso por SQL Admin Studio e executo ele como administrador. Vai carregar aqui. Este daqui, enquanto ele instala, vou deixar ele de lado. E aqui no caso, ele já logou na minha instância, né? Mas muito provavelmente vai aparecer assim para ti. Você vai abrir, ele vai abrir essa janela aqui. Aqui é necessário colocar a instância e o computador onde essa instância está instalada. No caso, localhost /SQL Express. Coloca dessa forma aqui, localhost SQL Express. SQL Express é o nome da instância. Para você saber o nome da instância, Windows R novamente, abre os serviços do Windows, então services.msc, e aqui na tela de serviços você procura pelo SQL. Então aparece aqui SQL Server, entre parênteses o nome da instância, SQL Express. Então beleza? Não preciso mexer em mais nada aqui, só clicar em OK, ele já vai logar na minha instância. O que eu preciso mexer seria aqui na Database Explorer. Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui em localhost SQL Express na minha instância e vou attach database, vou fazer um attach da minha banco de dados, da minha database. Ele está pedindo aqui o local desse arquivo, então eu vou ir até a minha pasta e selecionar o meu banco de dados.
Muito provavelmente no seu caso, o banco de dados não tem esse underline 01 no final, é somente try-nf online. Então, no nome do banco de dados, aqui em Attach Database As, você coloca try-nf online. No meu caso, como o banco de dados tem underline 01 no final, eu vou colocar underline 01 no final também. Clique em OK. Se deu certo, ele aparece aqui. Se eu quero testar, eu só clico aqui para abrir e ele vai já mostrar se tiver tudo funcionando, né? Se ele não dá nenhum erro aqui, está funcionando, já está 100% na minha instância. Agora eu posso fechar aqui o programa e eu preciso atualizar o banco de dados, que seria aqui o quinto passo. Para atualizar o banco de dados, eu preciso necessariamente rodar aqui as dependências do atualizador e depois eu venho na pasta atualização sistema, que foi o arquivo que a gente extraiu daqui, e executo o atualizador NFE básico, esse programa aqui, aplicativo, né? Ele abre minimizado na máquina, então ele abre aqui embaixo, é esse globozinho aqui que eu estou segurando, 2 cliques nele, e ele abre essa janela. Nessa janela eu venho em configurações, dou uma conferida se os locais que estão aqui estão corretos, né? Se a pasta está correta, se o servidor está correto, se o backup está correto, se o banco está no lugar certo, se o nome do banco está certo, se o nome da instância está certo. Só conferir, não precisa mudar nada. Normalmente ele já puxa correto, né? Não precisaria mudar nada. Clique em salvar. Para fazer a atualização, eu venho em atualização avançado, clico aqui em criar atalhos do sistema e para testar se ele está conectando no banco de dados, aqui em cima, clique para ver a versão atual do sistema e testar a conexão com o banco de dados. Então eu vou clicar, ele conseguiu se conectar com o banco de dados e agora eu vou iniciar a atualização. Só aguardar ele finalizar essa atualização e na teoria estaria pronto, só teria que anexar daí o certificado do cliente dentro do servidor do sistema. Enquanto ele faz a atualização, eu vou excluir os arquivos aqui da pasta do sistema, que eu não vou mais utilizar, só vou deixar no caso a versão aqui do atualizador. Esse daqui então eu deleto. Volto aqui nos serviços. No serviço do SQL eu dou 2 cliques. Em logon, coloco conta do sistema local. Recuperação, reiniciar o serviço, reiniciar o serviço, reiniciar o serviço. Aplico e dou um OK. Ele disse que eu preciso reiniciar para que funcione nessas alterações, mas eu não vou reiniciar, eu vou deixar assim. Quando eu desligar a máquina ele já faz automático. Provavelmente aqui terminou. Se ele apareceu aqui no final, a atualização finalizada, é porque está pronto. Antes de eu fechar, eu venho aqui em monitoramento e eu configuro o monitoramento do atualizador referente ao SQL Server e também ao servidor do sistema, para que ele verifique, caso esteja fechado, ele tenta executar automaticamente. Então eu coloco aqui SQL Server, eu seleciono o nome da instância, eu não posso só vir aqui e clicar, eu tenho que selecionar o nome da instância, definir permissões, se aparecer aquela quadradinho preto rapidinho porque deu certo, e depois efetuar teste com o serviço, ele vai verificar se está funcionando. O teste foi bem sucedido, decide habilitar, sim, e depois clico aqui para ele ativar o monitoramento também no servidor. Para testar se está certo, eu volto aqui em atualização e clico em obter status do monitoramento. Rola até no final a página e aqui ele aparece, ó, o serviço do SQL Server está sendo monitorado, o status é running, o monitoramento do servidor está habilitado e ele não está sendo executado. Como ele não está sendo executado, automaticamente o atualizador vai tentar executar, né? Eu vou fechar aqui e ele vai tentar abrir automaticamente novamente. Então beleza, aqui eu posso fechar, se tiver tudo certo o monitoramento, e eu posso ir até no meu sistema que está na minha área de trabalho, instalado aqui. Ele criou um atalho, então eu dou 2 cliques nele, e ele vai abrir uma janelinha onde eu preciso configurar o banco de dados. Eu venho em configurar banco e eu coloco o nome do banco de dados,
try NFE online underline 1 e o nome da instância, né, do servidor localhost barra SQL Express. Salvar, banco de dados, continuar. E ele vai logar no sistema. Certo, carregou o sistema. Eu vou informar aqui então o usuário e a senha dele e o sistema vai logar. Caso o sistema abra, teoricamente está tudo certo, ele restaurou sem problema nenhum, está funcionando. A única configuração que ainda é necessária realizar aqui dentro do TryRP seria a configuração geral do caminho do atualizador. Aqui eu já tenho ele selecionado, mas eu vou procurar novamente. Então eu clico aqui em procurar atualizador. Eu preciso ir até a pasta do atualizador. Ele fica dentro do disco C, pasta do sistema, pasta atualização sistema, arquivo atualizador NFE básico. Seleciono ele, dou um salvar. Seria bacana conferir aqui na consulta de notas se os registros estão atualizados, né? Se os últimos registros estão da data do banco de dados. No meu banco de dados ele não tem nenhum registro, né? Ele está zerado, então eu não tenho nada para consultar, já estaria pronto para uso. Por último, eu preciso instalar o certificado digital. Então eu venho aqui nos ícones ocultos, abro esse quadradinho branco, se eu passar o mouse em cima aparece o nome da minha empresa, 2 cliques nele, e eu venho em configurações, canto esquerdo superior. Aqui nas configurações o sistema ele mostra qual seria o nome da empresa e eu clico nesse quadrado branco da direita aqui, ó, onde eu estou passando o mouse em cima. Ele vai mostrar para mim a lista de certificados que eu tenho na minha máquina. Como eu não tenho nenhum instalado, ele não tem nenhum para selecionar, mas provavelmente no teu caso vai aparecer aqui o arquivo. Você clica em OK, depois em salvar e tá pronto, pode fechar o sistema. Agora seria só voltar lá na pasta da instalação, onde foi feito toda a instalação, verificar se ela está organizada, né? Apagar os arquivos que não serão mais utilizados, apagar aqueles instaladores e entregar a máquina para o cliente, ok? Qualquer dúvida estamos à disposição, agradeço a sua atenção e é isso, até mais!